Antes de iniciar, gostaria também de agradecer ao Dr. Cláudio Rolim Marques, presidente do Sindicato do Paraná, a prestigiar aqui todos os colegas do Paraná, a quem eu tive a honra de ministrar o curso de combate às acusações criminosas, agora em maio. Foi uma experiência muito gratificante para mim, muito valorosa. Tenho certeza que os colegas irão frutificar uma doutrina de trabalho evolutiva, tendo em vista que precisamos criar uma sistemática consolidada de estratégias de combate ao crime organizado pelas polícias judiciárias estaduais, porque isso se torna um desafio crucial para a nossa sobrevivência institucional. Antes de narrar, trazer algumas questões práticas, vista até a limitação de tempo, eu gostaria de trazer algumas considerações para reflexão de ordem política e filosófica para todos. Por que a importância de nós introduzirmos nessa seara? Quando eu era policial civil no Rio de Janeiro, certa vez eu ouvi de um policial antigo uma determinada resposta, um determinado posicionamento da parte dele que muito me influenciou. Ele disse: a polícia é um instrumento de repressão das classes oprimidas. A polícia, ela reproduz a lógica da desigualdade estrutural do país. Eu pensei, pensamento tipicamente, típico da esquerda penal, um pensamento com um viés até certo ponto dialético, com uma dialética marxista, procurei refletir. Porém, com o tempo, nós podemos enxergar que isso é verdade. Nós somos instrumentalizados para recepcionar somente as classes consideradas indesejáveis, as categorias sociais indesejáveis por parte de uma sociedade extremamente estratificada. E pelas teorias sociológicas da estratificação, as quais Durkheim, ou Emile Durkheim, como gostariam alguns de devidamente pronunciar, muito bem explica, a estratificação social ela produz uma desigualdade estrutural que gera revolta e que gera uma lógica de segregação. E essa lógica de segregação se reproduz em relação à importância institucional dos órgãos públicos no seio da estrutura da República Federativa do Brasil. Por que isso? Porque a sociedade, o ser humano trabalha com símbolos. E os símbolos e crenças, ainda que não traduzidos em fundamentos reais, influenciam a percepção das massas, porque as massas são amorfas. Não delegue a decisão para as massas, porque viveremos o estado de natureza que Hobbes muito bem previu, na qual o ser humano é intrinsecamente aquisitivo, é extremamente individualista e buscará seguir as suas próprias regras e suas próprias condutas, a qual conflitará com os interesses alheios. Para isso precisa de um ente abstrato soberano que defina os mecanismos de sanção. Portanto, é fundamental entender que a estratificação social ela se reproduz no âmbito institucional. E nós somos preteridos no âmbito do combate à corrupção, justamente por causa dessa diretriz, dessa política de instrumentalização das nossas instituições, do nosso cargo, fundamentalmente para aplicar a doutrina do tiro, porrada e bomba perante os segregados, os desajustados, as classes indesejadas. Simplesmente, a percepção que se cria no seio da sociedade é que nós, gestores de uma unidade policial de delegacia de polícia, devemos atermos-nos àqueles indivíduos com perfil socioeconômico e cultural e criminológico lastrado na criminalidade de rua, na criminalidade do varejo, e nunca na criminalidade do atacado, nunca no âmbito das organizações criminosas. E a estratificação social, muito bem explicado por Durkheim e depois por Robert Merton, veio justamente entender isso, que cria hiatos de aspiração. Os hiatos de aspiração social não devidamente satisfeitos geram revolta. Aí eu gostaria aqui de falar, a gente não fica revoltado quando o Ministério Público, dentro dessa estratificação institucional, consegue ter uma grande proeminência salarial e de prerrogativas, não então entrando no mérito se merece ou não, mas que foi uma estratégia muito bem realizada e consolidada após a Constituição de 88, em detrimento de nós que sequer somos lembrados, em um pacto anticorrupção. Os heróis do Brasil, numa revista à época, são 2 procuradores da República e o juiz Sérgio Moro. Não estou discutindo, merecem todo tipo de consideração, mas nenhum delegado de polícia. Então, isso explica porque as massas, a sociedade e a opinião pública absorvem esses conceitos simbólicos. A semiótica explica muito isso, Os símbolos aos quais a sociedade devidamente apreende e, consequentemente, faz o seu juízo de valor. Portanto, o delegado de polícia é visto como
intrinsecamente truculento. Eu estou até complementando, né, o que o doutor Bruno muito bem estabeleceu. Eu gostaria até de cumprimentar antes aqui todos os demais delegados do meu estado, muito orgulho que aqui estão presentes. Mas a verdade é que a simbologia do nosso cargo, dentro da valoração que o homem profano brasileiro faz nosso, é de repressor, truculento, analfabetos ideológicos e funcionais, e nós precisamos romper isso, porque nós não somos. Nós não somos. Porque a verdade é a seguinte: para compreender as estratégias de combate ao crime organizado, é preciso entender o que a lógica do Realpolitik, a lógica da realidade política, do realismo político, do pragmatismo que vive no Brasil, para poder explicar todos os mecanismos engendrados do crime organizado nas instituições políticas. O que é o Realpolitik antes de mais nada? Gostaria aqui de poder compartilhar. Realpolitik é um conceito alemão estabelecido por Ludwig von Rochow, que era escritor e cientista político do século XIX. Ele procurou cunhar um termo que foi devidamente apropriado depois por Otto von Bismarck, o chamado, né, chanceler prussiano, homem de ferro, que promoveu a unificação alemã, na qual a lógica da fragmentação e da luta de poder é puramente baseada em questões de ordem prática e política, sem considerações ideológicas, jurídicas ou filosóficas. Vige a ética instrumental, não vige a ética da convicção e nem sequer a ética da responsabilidade. A ética instrumental é simplesmente o quê? Para, dentro do processo de perseguição, consolidação e aplicação e ganho de poder, vale a realidade do varejo, vale a realidade da luta e das conflagrações. A Realpolitik, ela não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial, ela norteia as relações internacionais. Isso explica por que Nixon foi justamente negociar com a República Popular da China em 1972 para isolar a União Soviética, mesmo sendo de polos antagônicos ideológicos. Isso explica por que Geisel, em 1975, ele, de uma ditadura militar, foi o primeiro presidente da República de todo o hemisfério ocidental a reconhecer a independência de Angola e Moçambique, que eram colônias africanas de língua portuguesa, logo após a sua independência, para estabelecer o quê? Uma parceria de mercado e permitir que o Brasil ali se inserisse. A Realpolitik é uma regra, porque leva as considerações de ordem prática acima das considerações ideológicas. As considerações ideológicas têm regras prefixadas de acordo com as ideias já estabelecidas, porém, muitas vezes, elas têm os ganhos imediatos sacrificados. E a Realpolitik não. A Realpolitik ela procura trabalhar com as manobras e mecanismos mais possíveis de se angariar dentro de uma determinada estratégia. E a verdade é que, no Brasil, a Realpolitik ela é distensionada ao máximo no âmbito do cenário. E por isso que se explica muito da corrupção que nós vivenciamos nas instituições políticas, econômicas. Porque que há aquilo que se chama de corrupção sistêmica. A corrupção sistêmica não é uma corrupção fundamentalmente individualizada, como ocorre nos demais países. A corrupção sistêmica é quando ela atinge todo um grau de organização e de um processo dentro de uma estrutura social. Que Moisés Efraim, autor do livro Ilícito, grande diretor do Banco Mundial, deixou claro. Esses são estados de direito extremamente frágeis, cujas instituições são mais frágeis que a Realpolitik, levada ao extremo que norteia as regras de disputa de poder. Por isso é que tem tanto rapalheira, tem tanta, digamos, irracionalidade naquilo que a gente vê. Ou seja, quem deveria fiscalizar ganha 150 mil. As estratégias de obtenção de prerrogativa obedecem uma estratégia de preservação de poder, de barganha de poder. Não é uma estratégia ideológica em prol da sociedade, em prol da supremacia do interesse público sobre o privado. Precisamos, portanto, nós, delegados de polícia, entender a dinâmica do Realpolitik, porque, entendendo ela, nós vamos ter vitórias como a da 443, em que nós saímos de uma derrota colossal e na terça-feira e saímos com uma vitória acachapante, retumbante e histórica. Eu gostaria de antes falar isso, porque isso tem a ver com o tema, porque só se vai conseguir inserir as polícias judiciárias estaduais na estratégia de combate ao crime organizado compreendendo todas as nuances da Realpolitik, que é o que norteia o nosso país, aliado à nossa característica cultural, formação cultural e da nossa sociedade.
nas quais iremos analisar por que é essencial compreender isso para poder enfrentar e inserir as polícias judiciárias. Não adianta um delegado de polícia usar a 2.850 se ele não compreender isso, e principalmente se ele não compreender a dinâmica da corrupção como um fenômeno social intrínseco à nossa realidade de sociedade. Não adianta, não adianta. Porque, se não tiver pragmatismo nessa estratégia de enfrentamento, sermos puramente positivistas, vamos ser saco de pancada, como muitas vezes fomos. E no curso de combate às acusações criminosas, né, que eu tive a honra aqui de ministrar, eu frisei isso muitas vezes. Os colegas do Paraná que puderam honrosamente estar, verificaram isso. Jamais iria propor uma estratégia impossível de se verificar, impossível de se aplicar no caso concreto, prejudicando a carreira dos colegas. Uma coisa que eu gostaria de frisar. Bom, meu currículo. Olha só, eu sempre começo deixando claro que o início de uma apuração para desbaratamento de organizações criminosas vinculadas à corrupção depende de fatores políticos e institucionais bem específicos da realidade vigente. Primeiro, compreender que o processo de formação da nossa sociedade ele tem certos vícios comportamentais que norteiam a praxis, que explica muito do que vai se verificar. O fenômeno do patrimonialismo, a dicotomia, a confusão entre o público e o privado, que Roberto da Mata muito bem sempre auferiu. O fenômeno do nepotismo, o fenômeno do clientelismo, ou seja, a capacidade de barganhar, criando uma relação de dependência entre quem provê e quem busca, entre os atores sociais. Isso é extremamente comum. A verdade é essa. Isso, toda essa lógica de disputa política que nós verificamos entre várias instituições, inclusive, pasmem, a verdade é essa. Acho que muitas vezes alguns que trabalham no âmbito da punibilidade se envolvem justamente como estratégia de barganha institucional, que é o que o nosso colega, o doutor Marques, sempre chama, né, em artigo que ele muito bem, corajosamente falou, corrupção pela via jurídica, que não é um fenômeno absolutamente pitoresco. Determinados acadêmicos dizem que existe sim as corrupções pelas vias legais, em que são corrupções institucionalizadas por um aparato do legalismo formal. E no Brasil, os delegados precisam entender isso, para poder fazer essas estratégias de combate às acusações criminosas. O legalismo formal não é uma razão, e muito menos um escudo protetivo para aquelas práticas. O legalismo formal é um dos principais instrumentos para se institucionalizar o mecanismo de corrupção. Como? Muitas vezes, em determinadas operações que nós participamos, pareceres favoráveis dos órgãos de controle em relação àquele determinado contrato fraudulento. Leis ad hoc estabelecidas, seja numa Câmara Municipal ou até mesmo na Assembleia Legislativa, destinadas a instrumentalizar e institucionalizar aquele esquema criminoso. A presença do legalismo formal pode mascarar aquele esquema criminoso, mas não lhe dá legitimidade e não impede a valoração jurídico-penal das condutas por detrás daquilo. Se assim o fosse, honestamente falando, nem a Lava Jato teria se desenvolvido, e nem as operações que nós tivemos a oportunidade de trabalhar lá no Espírito Santo, todas avalizadas em pareceres favoráveis da Procuradoria do Estado, da Procuradoria do Município, iriam ter o seu desenvolvimento devidamente estabelecido. Então, o legalismo formal é a regra dos esquemas que nós verificamos das organizações criminosas encasteladas no poder público e econômico. Bom, eu sempre falo isso, eu vou ter que ser resumido, isso é extraído do nosso curso, mas eu gostaria de deixar claro, porque isso aqui é a base para a gente poder estabelecer uma estratégia adequada de combate à corrupção, para até eu poder falar das nossas experiências. Compatibilidade com o chefe hierárquico imediato com preservação da autonomia. Não é possível delegado de polícia fazer um trabalho de combate à corrupção se não tiver uma compatibilidade com o chefe hierárquico imediato. Não que ele conheça o mérito do chefe hierárquico imediato, mas que ele dê respaldo logístico, que pelo menos ele não atrapalhe. Isso é fundamental. E ao chefe, não precisa ser chefe de polícia, chefe hierárquico imediato já é fundamental para que o processo se desenvolva. Isso, graças a Deus, ocorreu nas operações que nós fizemos. Criação de vínculo efetivo com o magistrado e promotor de justiça da causa a partir de reuniões preparatórias. Eu gostaria de, mais uma vez, tal como no curso, ressaltar isso. Vínculo efetivo não significa subserviência. Quem me conhece sabe que eu jamais defenderia isso. Vínculo efetivo é chamar o promotor e o juiz à causa, à responsabilidade do problema. Porque eu vou falar uma coisa, nós fazemos uma operação
vamos supor, de combate ao tráfico de drogas, combate ao homicídio, é fácil conduzir. Difícil é conseguir concluir perante o Ministério Público. Difícil é conseguir fazer o Ministério Público oferecer denúncia. É verdade? Não é verdade? Eu estou mentindo? Então, é muito importante já chamar para a responsabilidade para o problema, para depois de não ter um inquérito com 10 volumes e necessariamente voltar com o problema. Entidade de classe atuante na defesa dos interesses funcionais. Fundamental. Quero falar isso porque as operações que eu tive a oportunidade de fazer, gostaria aqui de destacar que o meu antecessor, doutor Sérgio Lucas, botou a cara a tapa na imprensa para defender o trabalho dos delegados de polícia. Porque isso é essencial. É essencial que socorra. Porque dentro da teoria da estratificação social, aplicando analogicamente a teoria da estratificação institucional, nós somos proibidos de fazer esse tipo de investigação. Nós somos considerados atores alheios a isso. São os auditores do Tribunal de Contas, os delegados de Polícia Federal, que devemos ter todo o respeito e aplaudi-los, e, no caso, o Ministério Público. O delegado de Polícia Estadual, ele é considerado à margem desse processo. Então, nós temos que ter, sim, uma entidade de classe que influencia aqui o Sindicato do Paraná, a Federação Nacional dos Delegados, tal como o doutor Bruno muito bem falou, estão remodelando esse conceito. Equipe de policiais com relação de confiabilidade, isso é fundamental, porque a contra-inteligência é decisiva nesse tipo de trabalho. Capacidade de centralização das informações sensíveis em poucos profissionais. Voltando a pegar o exemplo da Lava Jato, começou com um delegado e 2 policiais. Grupos excessivos são impossíveis de se fazer operações desse tipo, porque as informações diluem. As informações, infelizmente, elas acabam se desdobrando, ainda mais agora com as redes sociais. E condições temporais, físicas e mentais de direcionar esforços seletivamente na investigação matriz, sem prejuízos funcionais. Doutor Lauro, que foi orgulhosamente está aqui presente, vice-presidente do meu sindicato, foi meu chefe, ele é testemunha. Uma operação Pichote, que eu conduzi, doutor Lauro pode testemunhar. Eu fiquei praticamente 4 dias dormindo na delegacia. Eu não ia para casa. Então, qualquer delegado que vier a fazer esse tipo de trabalho tem que saber que dificilmente vai ter condições de ir para casa. Então, é se analisar naquele momento. Há condições de eu fazer esse tipo de trabalho? Eu tenho condições físicas, mentais, pessoais, porque depois, quando se está já com o trabalho amadurecido, é difícil de voltar atrás. Não há condições de voltar atrás. Bom, essa convergência dessas variantes de influência positivas ao trabalho de investigação deve ser integral. Não tem aquelas variantes, aborta o trabalho. Aborta. Espera o momento propício, que seja daqui a 5 anos. A verdade é a seguinte, se tivermos uma mini lava-jato por ano em cada estado, com delegados devidamente trabalhando, revolucionamos a República Federativa do Brasil e revolucionamos o nosso papel, a nossa missão social. Revolucionamos, porque é muito importante nós termos essa reverberação, nós sermos trazidos à gênese da República, porque, tal como muito bem afirmamos, a principal linha motriz da violação dos direitos humanos é a corrupção. Então, que haja uma operação ao longo da vida, que esse trabalho seja único na vida. Eu talvez nunca mais vá fazer operações como a Pichote, que eu fiz lá no Estado do Espírito Santo e outras, mas eu já deixei o legado, para que haja outros multiplicadores de conhecimento. Doutor Bruno estava na corregedoria, está na corregedoria, acompanhou de perto. Ainda que não haja mais esse tipo de desdobramento, que ela não tenha mais possibilidade, não importa, que isso acompanhe toda uma carreira e toda uma vida, já é uma revolução. Bom, e eu gostaria aqui, já até para ajudar, dizer claramente uma análise fundamentalmente historicista, um pouco sociológica, dos mecanismos padrões de corrupção no Brasil. Parece que não, mas o Brasil tem mecanismos de padrões de corrupção, que são fundamentais para definir as estratégias de combate ao crime organizado. Primeiro, temos uma cultura patrimonialista. Voltando a falar, o que é o patrimonialismo? É o vício do brasileiro de confundir o que é público como se fosse privado. Por isso que vamos falar a verdade. É a prática do você sabe com quem está falando, que o Roberto da Mata tão bem definiu. Isso é recorrente. Quantas vezes a gente vê determinadas autoridades dando voz de prisão ao guarda municipal que está multando, ainda que haja uma infringência flagrante de uma lei de trânsito. Ou seja, é a reprodução daquilo que em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda muito bem falou. É a lógica do homem cordial. Ou seja, o do Brasil confunde-se sujeito e pessoa. O sujeito é aquele distante, é aquela autoridade a qual eu tenho uma certa inacessibilidade. A pessoa já é quando eu crio um vínculo próximo, para conseguir, através desse laço pessoal, angariar alguma vantagem. A verdade é que nós herdamos isso,
segundo alguns teóricos falam, da cultura ibérica. Essa confusão entre o sujeito e pessoa, inclusive em relação ao que é público, quando, na verdade, deveria viger o quê? Uma relação entre os sujeitos de direitos e deveres, e não entre pessoas. Porque aí eu crio a possibilidade da seleção. Para mim, fulano é uma pessoa que eu tenho que atender de forma diferenciada. O outro cicrano é só um sujeito, que ele tem que cumprir as regras e o regulamento. Então, isso é recorrente em relação à nossa cultura. Cultura cartorial, tudo é extremamente burocratizado. Porque, no Brasil, o Estado veio implantado antes da formação da nossa sociedade. No caso, no livro Náufragos, Degredados e Desterrados, de Eduardo Bueno, ele fala justamente que a implantação de todo aparato jurídico estatal no Brasil emergiu muito antes da formação de nós como povo, como população. Quando aqui só havia os autóctones, né, eu não vou chamar de aborígenes, autóctones, ou seja, população nativa, já veio os chamados desembargos do passo. Desembargos, e o nome desembargador deriva daí, porque desembargava justamente os problemas da coroa em relação à implantação, seja das Seis Marias, ou seja dos interesses dos capitães donatários. Então, tudo era no papel, precisava, o primeiro cargo a ser trazido no Brasil foi o cargo de escrivão, justamente para poder subscrever tudo, justamente porque tudo teria que ser devidamente documentado. Nossa cultura clientelista, já explicada, essas relações entre o sujeito e, diferentemente, entre sujeito e pessoa, sempre para se barganhar uma vantagem. E fisiológica, né? Fisiológica seria correlacionada à realpolitik, ou seja, você levar as considerações de ordem prática, de ordem puramente política, de ordem puramente baseada na agregação, manutenção e posse de poder ao máximo, para se, independentemente de qualquer consideração ética ou de ordem moral. E a nossa cultura do nepotismo, que nada mais é do que a troca de favores de forma muito explícita. Ainda que essa troca de favores tangencie as regras. E a simbiose política-econômica. Usualmente, as organizações criminosas voltadas à corrupção constituem-se a partir de oportunidades ocasionais, mas com durabilidade. Não podemos entender as organizações criminosas ligadas à corrupção no Brasil como as máfias italiana, siciliana, a máfia calabresa, a máfia nova-iorquina ou a máfia russa, que são organizações já, ou a Yakuza, que são organizações já quase que seculares, verticalizadas, com um capo, a figura do capo, que no filme, né, o Poderoso Chefão muito bem definia. Não há essa verticalização. É uma junção de interesses que se voltam um ao outro num determinado momento. É a ocasião que faz o ladrão mesmo. A verdade é essa. Então, o que acontece? O sistema das organizações criminosas é horizontal, em que, logicamente, há divisão de tarefas e divisão de trabalhos, mas há uma convergência entre atores que um não manda no outro, mas, no caso, convergem entre si. Então, geralmente, por exemplo, na Lava Jato não se tem um chefão, se tem um operador, que geralmente, como é que é no Brasil, os principais operadores dos esquemas são aqueles que têm um domínio funcional da parte financeira do esquema. Doleiros, operadores de câmbio, indivíduos relacionados a arrendamentos mercantis, profissionais da área contábil, às vezes, profissionais ligados à área jurídica. Então, as oportunidades são ocasionais, não são latentes e eternas. Um grupo econômico sustenta um núcleo político quando lhe convém. A partir do momento que não lhe convém, ele substitui. Isso explica por que núcleos econômicos fazem distribuições de campanha quase que iguais para partidos que polarizam-se numa eleição. O mesmo grupo econômico tem lá a mesma quantidade de doação de campanha para o partido A e para o partido B. Raramente a existência do grupo criminoso se apresenta sem esta interdependência. Pode haver organizações criminosas somente intrinsecamente ligadas ao grupo econômico. São casos dos cartéis. Os cartéis de formação de preços, geralmente, ocorrem muito. Os truches, cartéis para formar dumping, para destruir concorrentes. O que seria a prática do dumping? Reduzir as tarifas daquele produto, daquele serviço, para destruir a concorrência, que são crimes contra a ordem econômica. Mas não há, tudo que eu já pude estudar aqui no Brasil, não conheço nenhuma organização criminosa somente com núcleo político, sem um núcleo econômico que o ampare. Não há essa possibilidade.
Não há. O núcleo político precisa do núcleo econômico para lhe dar sustentação de poder, para poder dar toda a logística, dar toda a capacidade de corromper e toda a capacidade também de cooptar. Sem o núcleo econômico, isso é impossível. O núcleo econômico do esquema que ampara a rentabilidade da organização sustenta o núcleo político. E aí cria-se a oportunidade do desvio e do uso da máquina institucional. Portanto, é uma verdade, uma convergência de interesse. É hipocrisia dizer que o núcleo econômico é dissociado do núcleo político e nós somos vítimas do núcleo político. Não estou aqui querendo defender, de forma alguma. Mas o núcleo político, ele não subsiste sem o núcleo econômico que o sustente. O caso da Lava Jato no cartel das empreiteiras é clássico. E nas operações que nós fizemos no Espírito Santo também. Grupo de empresas que davam sustentação àquele esquema. Na verdade, são convergências de interesses. Núcleo econômico é identificado por empresas que atuam a partir de cartéis, consórcios ou sociedades ocultas. Quais os principais objetivos? Só lembrando, tá? Um consórcio pode ser um cartel. O cartel, na verdade, já tem um pré-arranjo, um arranjo pré-definido de como vai ser a operacionalidade do esquema criminoso. O consórcio, não. O consórcio você já não tem uma composição necessariamente pré-determinada. Ela pode ser concomitante, ela pode ser absolutamente eventual. E sociedades ocultas, que são as empresas fantasma, né? Objetivos primordiais. É própria da característica que eu queria falar, que é importante o delegado detectar, do capitalismo vigente no nosso Brasil. O nosso capitalismo é um capitalismo de compadrio. Não existe o capitalismo tipicamente norte-americano. Adam Smith, se vocês lerem lá A Riqueza das Nações, Davi Ricardo, que é fisiocrata, Frederick von Hayek, que é pai lá da Escola de Chicago, pai do chamado neoliberalismo econômico, não sou neoliberal, pelo amor de Deus, e até Marx, que foi o melhor estudioso das economias capitalistas, estão se remoendo no caixão de ver como o capitalismo aqui não segue a lei da oferta e da procura, não segue as regras naturais de mercado. Essa que é a verdade. Os preços são determinados por quê? Por a necessidade de conquista facilitada de mercados, eliminação e mitigação da concorrência, por isso que a gente paga tudo muito caro, por isso que o carro brasileiro é 40% mais caro do que o carro no México, que é o segundo carro mais caro, e nós pagamos, aceitamos, obtenção de vantagens rentáveis junto ao poder público, financiamentos, subvenções e licitações dirigidas. O núcleo econômico não quer necessariamente obter o desvio do recurso público, quer muitas vezes obter um financiamento mais favorecido perante um banco estatal, ou uma subvenção através de uma parceria público-privada, ou pior, SPEs. Sociedades de propósitos específicos. Foi o principal mecanismo e a engenharia institucional criada para se burlar as licitações e todos os órgãos de controle. Porque qualquer órgão público, qualquer empresa estatal, pode firmar uma parceria com uma empresa privada, criar uma SPE mediante um aporte e acabou a licitação. Não existe mais licitação. Petrobras fez isso no Comperj, 21 bilhões jogados pelo ralo. Então, uma questão também importante, tudo isso é vendido para a população como algo eficiente, como algo como otimizador de recursos, dentro de uma lógica de melhor economicidade, mas a verdade é que tudo isso é direcionado, não é teoria da conspiração, nós mostramos isso, porque todo o mecanismo de parceria público-privada se tornou simbologicamente, aí a gente volta a trabalhar com as questões da semiótica, dos símbolos para a nossa população, como algo eficiente. Quando o governo anuncia contratos de concessão, nós já não pensamos intrinsecamente na palavra eficiência, porque o poder público é incapaz e não tem competência de gerir diretamente aquele serviço público, mas, na verdade, tem toda uma engenharia institucional para se favorecer. E engenharias que são pouco detectadas. Rodolfo, como é que eu vou detectar isso? No nosso curso a gente até mostra, mas vou citar uns exemplos. Os contratos de concessão ou de parceria público-privada, eles dão uma margem de discricionariedade no Brasil, padrão muito ampla, de modo que o contratado ele pode sempre arguir necessidade de equilíbrio econômico-financeiro no contrato para inflar a planilha de custos e, consequentemente, gerar ou sobrepreço ou superfaturamento. Aí, o que acontece? O contratante emite aquilo que é tão comum, né? Os aditivos. O aditivo se tornou o principal sinônimo, né, de mecanismo de desvio de recurso público no Brasil. A Petrobras trabalhou muito com aditivo. Então, e nas operações que nós fizemos lá no Espírito Santo, nós verificamos sempre a figura do aditivo. Então, a fórmula de manter o equilíbrio econômico-financeiro
do contrato, ela é tão diluída no esquema, e ela pode ser invocada a qualquer momento pelo contratado via de regra, que muitas vezes se cria uma forma sofisticada. Como? Criando muitas vezes ali no contrato, vocês podem ver isso nos contratos de concessão que estabelece valor de tarifas de rodovias, uma determinada fórmula, cujas incógnitas não fazem, para um matemático, se um matemático for devidamente olhar, não faz o menor sentido, porque a fórmula matemática, gente, não obedece necessariamente uma lógica. Matemática é uma linguagem que a gente pode criar para colocar em termos numéricos qualquer coisa que a gente queira. A verdade é essa. Portanto, acaba se criando uma forma muito bem engenhosa, isso num padrão no Brasil que a gente observou, de conseguir mais valores acima daquele valor daquele contrato original. Por isso que fica triplicado, quadruplicado, quintuplicado no final das contas. Então é importante entender isso. E flexibilização normativa, fiscal ou tributária. Isso é muito comum. É muito comum grupos econômicos, através de seus lobbies, aí voltamos a falar do Realpolitik, dos fatores reais de poder, que até Ferdinand de La Salle, na essência da Constituição, explicava muito bem, que não basta, não é o que está no texto constitucional que vai valer, são os fatores reais de poder que vão explicar a aplicabilidade daquele dispositivo constitucional. Marx, na época, até criticou, mas a verdade, porque estragava a teoria dele da luta de classes, né? Mas a verdade é a seguinte: os fatores reais de poder sempre querem esse tipo de obtenção, flexibilização normativa, fiscal e tributária. Ah, mas é só no Brasil? Não, todo mundo tem isso. Mas em países cujas sociedades são mais desenvolvidas, as instituições são tão consolidadas que não permitem isso. E por isso que nós precisamos consolidar a nossa instituição, o nosso cargo, e principalmente o nosso papel, para que todos esses mecanismos, desse jeitinho, dessas características, não ultrapassem e não nos extrapolem. Lembrando do núcleo econômico da corrupção. A sua constituição é uma organização criminosa se explica pela necessidade de articulação com um grupo político no objetivo de angariar vantagens e não se resume a empresas ou entidades constituídas para o lucro. Pode formatar-se em OICIPs, ONGs, OS e associações. Voltando a falar, novamente, a questão da institucionalização desses mecanismos. Muitas vezes, no Brasil, existem leis que estabelecem a criação de novas categorias do terceiro setor, agências sociais, contratos de gestão compartilhada. Por quê? Porque justamente não precisam ter licitações devidamente formatadas para que essas entidades, quando elas são contratadas, possam subcontratar outras, seja para prover insumos, para prover produtos, ou mesmo para contratar pessoas. Então, acaba sempre sendo uma forma engenhosa do poder público de canalizar recursos. Então, não estou dizendo que todas as ONGs, OICIPs, OS, associações são fruto de corrupção. Claro que não. Claro que não. Mas, infelizmente, é um mecanismo padrão no Brasil, na qual o núcleo econômico procura se afirmar. Bom, as forças econômicas são essenciais à capacidade de projeção e manutenção do poder e destinam-se a quê? Poder, enriquecimento e concessão de vantagens competitivas ao núcleo econômico associado. Voltando a falar do capitalismo no Brasil. O capitalismo de compadrio é a regra. Por quê? Justamente porque se a lei da oferta-procura fosse, que é a principal lei, né, econômica, né, aliado a outros mecanismos, né, que influenciam as regras de mercado, fosse devidamente aplicado, não haveria justamente tantos custos relacionados ao que nós adquirimos. De explicar só pela carga tributária, me desculpe, isso é um mito. Justamente por quê? Porque os grupos econômicos procuram... Por que o Brasil tem tanta montadora? Explica-se justamente por causa disso. Porque não se obedece justamente às vantagens competitivas naturais. A penetração facilitada de mercados, ela é um objetivo de grupos, sem que se siga as regras éticas e as prescrições legais. Pra vocês terem ideia, o escândalo do cartel de Siemens do metrô de São Paulo, escândalo de mais de R$1 bilhão lá de São Paulo, nos governos do PSDB, não sou eu que estou falando, isso está documentado, mostra como em estados cujas instituições são fracas, e estados de direito têm instituições fracas como a nossa, grupos multinacionais, para poderem penetrar nesses mercados, têm que ter mecanismos justamente de burlar as regras e, consequentemente, de corromper. Esses grupos multinacionais, quando penetram em países, geralmente da América Latina ou da África ou da Ásia Central, eles já deixam justamente uma margem de lucro a ser angariada através desses objetivos.
Então, o Moisés Efraim, no livro Ilícito, ele justamente deixa claro, para se poder verificar as organizações criminosas encasteladas nas instituições desses países de Estado de Direito fraco, é importante entender que são crimes praticamente corporativos. São verdadeiras corporações com caráter empreendedor, de empreender mesmo, entendeu? Empreender para criar, inovar, num ponto de vista fundamentalmente empresarial e com profunda conexão transnacional. Então, essas empresas já colocam uma margem de lucro delas de 10% a 20% justamente para conseguir angariar aquele mercado, daquele país, justamente porque as instituições são muito frágeis, ou seja, pagando propina, para poder pagar propina para ganhar aquele contrato. Então, infelizmente, nosso país tem instituições extremamente frágeis. Aqui, eu até vou deixar para discutir isso no final, voltando a falar da fragilidade das nossas instituições. Piaget, para quem é estudioso da educação, já deve ter ouvido falar, Piaget, ele procurava justamente fazer um estudo de categorias de indivíduos, de acordo com o grau de escolarização, de acordo com o grau de aprendizado. Ele justamente conseguiu fazer a seguinte análise. Determinadas sociedades têm isso chamados sujeitos autônomos e sujeitos heterônimos. Sujeitos autônomos são aqueles já com uma capacidade de discernimento e desenvolvimento cultural e educacional que não precisam de coerções. Não precisam de coerções para poder serem enquadrados, diferentemente do sujeito heterônimo. Traduzindo isso para nós, como Leandro Conder, grande filósofo, bem falou, nós somos uma sociedade extremamente heterônima. Nós não somos uma sociedade autônoma, com um grau de desenvolvimento institucional que permita que nós sigamos as regras, independentemente de ter medo de um mecanismo de sanção ou de um mecanismo de punição. Nós somos uma sociedade heterônima. Tudo a gente tem que ter medo de sofrer alguma penalidade, ou no bolso, né, ou legal. Por isso que nos países escandinavos existem poucas legislações. Por isso que até mesmo nos Estados Unidos as legislações são muito simples. Eu até converso isso muito com o Bruno Zanotti. É impressionante como as legislações dos outros estados, elas são para qualquer cidadão compreender. Enquanto que nós precisamos ter sempre o quê? Complexidade e rebuscamento, para gerar o quê? Desvio semântico, aquele vício que a gente vive falando. Para voltar para ele, que é especialista nisso muito bem falou, problemas hermenêuticos, problemas de interpretação, para permitir o auxílio moradia por resolução, para permitir o auxílio creche, auxílio não sei o que lá, tudo por resolução fora da Constituição Federal. A interpretação ela obedece, portanto, ao Realpolitik e aos fatores reais de poder. A interpretação, a hermenêutica constitucional foi contrabandeada para isso. A verdade é essa no Brasil. Justamente porque as instituições são muito fracas e nós somos uma sociedade excessivamente heterônima, que precisa do quê? Precisa, infelizmente, de coerção constante. Por isso, explica-se por que nós temos que registrar firma. Registrar firma mesmo, né? Abrir firma no cartório. Temos que fazer a autenticação de tudo, porque uma sociedade heterônima como a nossa, todo mundo desconfia um do outro, desconfia da desonestidade, desconfia da imoralidade, principalmente da malandragem alheia. E a glorificação da cultura do malandro, do jeitinho brasileiro, que eu tanto critico, que é fruto até, né, da minha tese de mestrado, justamente prejudica muito a figura do Macunaíma, do herói sem caráter, mesclado, né, com esse bacharelismo constante. Nós somos bacharéis, mas tudo aqui, infelizmente, é a busca da prerrogativa de categorias acima das demais, sem que haja lógica econômica para isso, sem que haja uma lógica realmente racional que explique isso. A estratificação no Brasil não obedece a lógicas funcionais. Porque o nosso presidente, Dr. Zé Paulo, a gente até conversa. Há diferenças salariais, por exemplo, em países como a Suíça e a Noruega, são ínfimas. Um engenheiro ganha 30% a mais do que um lixeiro. Por quê? Por que isso ocorre? Isso ocorre porque os estados, ou a Foreign State, estados de bem-estar social, entenderam que para se ter uma sociedade autônoma, se há necessidade desses vícios constantes, é preciso que o próprio Estado não gere uma desigualdade estrutural. Porque a gente que é delegado, somos considerados no IBGE, da classe A menos, né? Ou B+. Nós ficamos revoltados. Verdade é essa, com essa estratificação institucional. E uns valem mais do que os outros sem nenhuma lógica. Imagina um indivíduo ali da esquina, completamente desamparado, sem qualquer perspectiva de vida. Então, sociedades heterônimas, sociedades violentas, sociedades marcadamente desiguais.
E, consequentemente, quando o próprio Estado reproduz isso, cabe a nós nos inserirmos nesse contexto de fortalecer as instituições, porque sociedades autônomas dependem de instituições fortes e latentes. Instituições fracas que não venham me dizer, não, por favor, eu não aceito que se digam que o sistema de justiça criminal tem instituições eficientes. Não tem. Todas as instituições são frágeis. Todas. Me desculpe, se for verificar o mecanismo de produtividade da Justiça, do Ministério Público, e claro, das nossas polícias, ninguém discute, mas os demais órgãos que estão lá, né, acima da estratificação social, me desculpe, deveriam fechar. O país não teria desmatamento, o país não teria problema de saúde, o país não teria graves problemas estruturais de educação. Então, isso reproduz uma severa, não só anomia social, mas convulsões sociais muito grandes, instabilidades políticas e sociais muito grandes, revoltas contínuas, que não estou aqui justificando, não estou justificando a criminalidade de rua propriamente dito, mas que isso é um caldo de cultura, de transgressão, que forma uma constante caldeirão social em nós, com certeza. E aqui, através da nossa luta, das estratégias de combate às organizações criminosas pelas polícias judiciárias estaduais, eu, doutor Zé Paulo, a gente traçou uma meta, né, junto com os demais colegas que acompanham isso. Isso aqui, eu não sei se o nosso amigo doutor Miguel da Espanha se encontra, ele poderia corroborar. Isso aqui é do Centro de Investigações de Sociologia de Portugal. É um estudo criminológico em Portugal, que eu extraí de uma revista. Lá, isso aqui foi criticado, que lá é considerado o mais baixo índice de resoluções e de investigações de crimes de corrupção da União Europeia. Foi extremamente criticado. Aqui nesse nosso quadro, o indicador de eficácia da repressão dos crimes de corrupção em Portugal, temos 7,3% julgados, 23,1% de investigação, 55,5% arquivados e 6% acusados. Isso aqui foi um escândalo lá, foi um fator extremamente crítico de se criticar as instituições. Agora, no Brasil, somando todos os casos existentes de combate à corrupção, sabe quanto há estimativa de investigação no Brasil? Eu estou falando de investigação. 23,1% dos casos são investigados em Portugal. No nosso caso, 1,6%. Mesmo com as ações do Ministério Público e da Polícia Federal. 1,6%. Imagine se nós nos inserirmos nesse contexto, nós delegados, e chegarmos ao patamar de Portugal, que é o pior da União Europeia, 23,1%, com 7,3% julgados. Nós iremos contribuir para uma sociedade mais autônoma, para uma instituição mais forte e, acima de tudo, para práticas republicanas que tanto faltam em nosso país. Agradeço a todos, muito obrigado pela oportunidade. Agora, mais um dos nossos palestrantes aqui nesse segundo encontro de delegados de polícia em Foz do Iguaçu, Dr. Rodolfo Queiroz Laterza, delegado de polícia no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo. Doutor, fala para a gente desse seu tema, estratégias de enfrentamento ao crime organizado. Boa noite, primeiramente, agradeço a oportunidade, parabenizo a realização do encontro, um encontro muito bem estabelecido, muito bem concatenado, muito bem organizado. O nosso tema, ele foca numa questão que é crucial para o desenvolvimento da nação. O país sofre um problema grave de instabilidade institucional, política e social, decorrente muito da prática, né, de inúmeras condutas delituosas por organizações criminosas com forte influência política e econômica. E a nossa palestra busca, além de analisar as causas e os mecanismos de padrões de corrupção no Brasil, é uma forma de inserir o delegado de polícia estadual, as polícias judiciárias estaduais, no contexto de combate à corrupção. Nós, pela Federação Nacional dos Delegados de Polícia, nós temos um curso de combate às organizações criminosas e à corrupção, voltada para as polícias estaduais, Polícia Civil estadual, de modo que isso permitirá um avanço no combate a esse mal, a essa grande mazela nacional e permitirá também criar-se uma doutrina de trabalho e toda uma sistemática que favorecerá o delegado se tornar um ator protagonista no enfrentamento dessa grande mazela. Doutor, então, o senhor poderia falar um pouco a respeito do que está acontecendo agora no cenário nacional, que é a Operação Lava Jato? A Operação Lava Jato, ela tem origem através de uma determinada investigação,
relacionada, salvo engano, a questões de crimes contra o sistema financeiro, e ela gerou grandes desdobramentos que levou a um dos grandes esquemas, né, de corrupção no país. Isso mostra como é importante nós termos todo um aparato de polícia judiciária e o papel importante, fundamental do delegado de polícia no enfrentamento desse crime organizado. Outras investigações devem acontecer. Não pode se restringir somente a uma operação emblemática como a Lava Jato. Nós tivemos operações de combate à corrupção em outros estados, inclusive no estado do Espírito Santo, e precisamos ter isso como norte, porque uma sociedade sem instituições fortes, consolidadas, que estabeleçam mecanismos de controle eficazes em relação a desvios de recursos públicos, se torna uma sociedade altamente instável. E parte da instabilidade social, política e econômica que a nação vive decorre justamente da fraqueza das instituições brasileiras ainda em enfrentar a corrupção. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco na TV Confoz e sucesso para você. Agradecemos, muito obrigado e esperamos ter contribuído.